No vídeo de hoje eu quero falar como o mercado de ROF cresceu e cresceu rápido. Por consequência, a oferta de especialistas também. Em 2024, o conselho da área contabilizou mais de 4 mil profissionais registrados, um salto de 50% em relação a 2023. E com isso, ampliou a concorrência, a oferta e começou a exposição de um problema comum: profissionais altamente qualificados ainda competindo como commodity. E esse é o ponto de virada que a gente precisa entender. Esse é um ponto muito incomum que eu vejo com profissionais que atuam nessa área, que nós estamos falando de pessoas registradas, sem contar profissionais que acabam exercendo essa atividade sem poder exercer, né? Mas esse não é assunto para esse vídeo. Quando faço essa leitura de cenário, o que chama atenção não é o número de profissionais registrados, é o que realmente está acontecendo com a comunicação desse mercado. Por isso que eu decidi começar a direcionar a minha comunicação e a minha estratégia para esses profissionais dessa área. E aqui vem um ponto importante: nem todas as pessoas que trabalham com harmonização estão habilitadas a isso. O conselho ele é muito claro com relação ao escopo dessa atuação. E quem está fora desse escopo, a gente precisa ficar muito atento, porque exercer a função sem registro não é só um problema jurídico, tem toda uma questão também de segurança, de biossegurança, mas principalmente aqui o que eu quero colocar nesse vídeo é do meu ponto de vista do marketing, é como essa percepção do mercado, como que isso está sendo visto pelas pessoas. A questão aqui é o seguinte: mesmo com profissionais habilitados, com formação sólida, muitos investimentos em cursos, formações, anos de prática, estão tendo dificuldade de se destacar. E por quê? O marketing que a maioria desses profissionais estão fazendo não está comunicando o que realmente o ROF faz. E nem o que realmente ele é. ROF não é toxina, não é procedimento e não é preenchimento. É o que acontece com a pessoa quando ela se olha no espelho e finalmente se reconhece. É autoestima, é presença, é a sensação de estar alinhada com quem realmente ela é. E quando a comunicação ela não reflete isso, o mercado não vai fazer a distinção de quem entrega excelência e de quem entrega qualquer coisa. E aí o único critério que vai sobrar é o preço. Em dezembro de 2025, eu estava caminhando pelos campos ali de Harvard, do MIT em Boston, e em algum momento dessa caminhada, eu virei para o meu marido e para os meus filhos que estavam comigo e fiz uma pergunta: o que as melhores instituições do mundo formam e o que elas não ensinam? Cada um respondeu do seu jeito. Os mais brilhantes de cada área, os profissionais mais desejados no mercado, aquelas pessoas mais inteligentes que vão mudar o mundo, ganhar um prêmio Nobel, ou aqueles que as empresas disputam até mesmo antes de se formar. E aí eu escutando aquilo, e aí acabei falando: será que alguma dessas duas instituições ensinam as pessoas como fazer uma leitura do próprio negócio, estando inserido nesse negócio? Ter uma visão estratégica, uma visão que eu chamo de visão de helicóptero. Eles pararam, aí meu marido olhou e falou: acho que não tem. Na verdade, não existe um ranking para isso, né? Não existe um certificado de você saber fazer a leitura do seu próprio negócio. E não existe um curso de fim de semana ou até mesmo uma mentoria que faça num fim de semana você entender como que é essa leitura. E na verdade, a minha percepção é exatamente isso que separa o profissional que domina a técnica da profissional que realmente cresce com consistência. Não é mais uma formação, é a leitura que ela faz do negócio dela. Aquele tempo que realmente é escasso, que ela não consegue parar para olhar para o negócio dela e entender que momento que ela está. E aí, nesse momento, eu faço uma pergunta bem sincera e bem honesta: qual profissional hoje consegue fazer isso e trabalhar ao mesmo tempo? Pensar nas duas coisas em conjunto, pensar no negócio, nas estratégias do negócio e fazer a entrega também. É aquela pessoa que atende o dia inteiro, responde direct, faz o orçamento, gerencia a agenda, posta conteúdo e ainda devia estar lendo o próprio negócio com uma percepção estratégica. É muita coisa para uma pessoa só, não é? E é exatamente nesse ponto que o crescimento trata. Quando eu olho para o negócio de ROF pela primeira vez, o que eu observo não é o procedimento, é esse gap, é essa lacuna que existe no negócio. É o gap entre a profissional que entrega e o mercado que consegue perceber essa entrega. Ela entrega a transformação, ela entrega como essa pessoa se vê no espelho, muda a autoestima, traz mais confiança, muda essa presença, traz mais presença para essa pessoa. Mas ao invés disso, ela comunica para o mercado a toxina, o preenchimento, o antes e o depois, o protocolo, ou seja, ela está comunicando o procedimento, quando na verdade o mercado compra a transformação que vem através dele.
procedimento. Enquanto essa desconexão existir, o paciente que vai chegar é o paciente do procedimento, aquele pontual, o sensível ao preço, sem aquela lealdade. E não é porque ele duvida da sua capacidade, não é porque você não é boa, é porque a sua comunicação está chamando o cliente errado. Aliás, se você ainda não me conhece, eu sou Fernanda Mosconi e posso te confessar uma coisa. Durante muito tempo, quando alguém me perguntava o que eu fazia, eu respondia consultoria de marketing. Mas isso nunca capturou de fato o que realmente eu faço. Porque o marketing para mim nunca foi somente sobre post, campanha ou canal. Foi sempre sobre leitura. Leitura de cenário, leitura de negócio, leitura de comportamento, leitura do momento de quem está à frente desse negócio. E hoje eu trabalho com profissionais de HOF que já têm técnica, já têm resultado, têm paciente satisfeito, mas estão estagnadas, sem clareza do que realmente está impedindo o crescimento, sem direção estratégica para o próximo movimento. Meu trabalho é um diagnóstico profundo desse cenário. Não executo, não posto e não crio campanhas. Eu leio o que está invisível para quem está dentro e entrego clareza, estrutura e direção para crescer. E é por isso que esse assunto me move tanto, porque o que trava profissional de HOF não é a falta de competência, é a falta de alguém que consiga ler o cenário dela de fora. E aqui está o que eu quero que você leve desse vídeo hoje. Existe uma grande oportunidade que as profissionais de HOF não estão enxergando. E ela não exige que você crie nada novo. Não exige mudar procedimento, não exige postar mais. Ela exige que você mude o que está sendo comunicado. Porque quando essa comunicação ela começa a refletir a transformação, não é somente um procedimento que você aplica. O paciente que você vai atrair, ele também muda. Não é mais o paciente do procedimento, é o paciente do resultado. Aquele que paga o que realmente vale, que volta e que indica para as pessoas iguais a ele. Ticket maior, recorrência maior, indicação mais qualificada, tudo isso é consequência de percepção, não de volume de atendimento. A percepção ela não vai ser construída com você fazer mais conteúdo, estar mais nas redes sociais, fazer stories de cartão de ponto. Não se constrói com desconto e não se constrói também com mais horas trabalhadas. Se constrói com essa leitura estratégica do mercado, de como o mercado está te interpretando e com essa decisão de comunicar o que realmente você vai comunicar. A profissional que decide fazer isso para de competir por preço. E não porque o mercado mudou, porque ela tornou essa comparação de preços irrelevante para ela. E antes de encerrar, você já deve ter percebido que eu gosto sempre de deixar uma pergunta para reflexão. E eu quero que você responda nos comentários, de verdade. Não só para mim, mas para você também. Se o seu paciente ideal hoje fosse te descrever para alguém, o que ele falaria? Ele falaria sobre procedimento ou sobre o que ele sentiu depois? A diferença entre essas duas respostas é exatamente o gap que eu estava falando. Pode comentar aqui embaixo que eu vou ler todos os comentários, tá? E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguma colega que também precisa escutar isso. E eu te vejo no próximo vídeo.